Em 1984, eu ia passando pela Transamazônica e fiquei espantado com o que eu via. A Amazônia não existia. Aquela Amazônia que as pessoas conhecem da floresta, dos livros, aquelas fotografias, são de pequenos locais isolados. Na verdade, a Amazônia é um grande pasto. O que não é pasto é feito para soja. Existem pequenos trechos ainda que estão tentando acabar com eles. Eu fiquei espantado com isso. Eu vendo fogo, eu fiquei tentando me proteger do fogo lá e só via fogo em todo lugar que eu estava, no meio da estrada. Fiquei no meio da estrada isolado, sem saber o que fazer. E tive uma vontade de fazer, de procurar um lugar para preservar, que naquela época ainda tinha mata devoluta, né? E lutei muito por isso. Foram quase 5 anos para conseguir um pedacinho de terra. É onde eu estou hoje. E eu vim mostrar para vocês uma coisa que eu acho que só eu faço. Isso aqui, ó, é um pé de jatobá. O jatobá é uma madeira excelente, que todo mundo quer ter em casa alguma coisa de jatobá. Mas não faz nem ideia do tempo que leva para uma planta dessa crescer. E eu quero mostrar para vocês que esse pezinho aqui, que tem 3 anos de idade, fui eu que plantei. E vou mostrar outras que eu quero que fiquem aí para o futuro, porque leva centenas de anos para essa árvore se formar. E eu espero que não seja o fogo ou algum plantador de soja que venha para cá plantar para dar de comer para as pessoas da cidade. Porque o povo da cidade não pensa isso. Mas a Amazônia, que está sendo devastada, é para dar de comer para eles que estão na cidade. São eles que comem soja, eles que comem o milho, eles que comem a carne de gado. Então, não condenem quem mora aqui não. Condenem vocês próprios. O jatobá, na sua forma nativa, ele nasce junto de outras árvores que crescem mais rápido do que ele é uma árvore de crescimento lento. Só que é muito resistente e as outras vão morrendo e ele passa de altura, não é? Mas como eu estou plantando aqui no meio do limpo, eu preciso fazer uma coisa. Eu vou fazer um corte de galho para que ele cresça para cima e vou direcioná-lo. Cortando os galhos mais de baixo e deixando com a copa para cima, para que ele cresça para o alto, como se ele estivesse no meio da floresta. Além de cortar esses galhos, é necessário que ele seja estaqueado para crescer alinheiro. Então eu trago um arame e coloco um pedaço de... Esse toco aqui, mais tarde eu vou ter que trocar ele, porque ele é pequeno. Mas por enquanto ele vai servir. Porque, caso contrário, o jatobá é mole e ele enverga. E fica torto. Não é o que a gente quer. A gente quer que ela siga para cima, para ficar uma bela árvore. Esses nozinhos que vai fazendo aqui, com o tempo ele desentorta todinho e fica reto. Uma bela árvore. É importante frisar que eu estou fazendo essa filmagem na época da seca. Então as árvores secam as folhas e caem, a maioria delas. Mas algumas continuam. Esse jatobazinho aqui eu também vou trabalhar nele agora. Essa arvorezinha aqui é uma garapa.
ela também se torna uma árvore muito grande, com aproximadamente entre 25 e 30 metros de altura e muito grossa. Também é uma outra árvore super valorizada pelas madeireiras para fazer móveis. E também essa aqui tem três anos de plantada. Ela está sem folhas porque parece que algum bicho passou aqui e comeu. Não sei se foi a anta, aparentemente foi. Mas as formigas também perseguem elas. Mas eu tenho 3 mudinhas, vou mostrar uma outra maior depois ali. Essa arvorezinha pequena aqui também foi plantada junto com as outras. Ela é chamada de ipê. É o ipê amarelo, ele tem umas flores amarelas. E nessa época, as outras que já estão grandes vão florar. É ótimo para as abelhas e para enfeitar a natureza. É muito bonito o ipê amarelo. Agora veja a diferença dele para o jatobá. Ele não precisa ser estaqueado. A tendência dele é crescer reta. E ele já está bem grandinho aqui, ó. Está mais forte que o jatobá, inclusive. Mas também é uma árvore de crescimento lento e que leva muitos séculos para ficar adulta na natureza. Aqui onde estão essas árvores que eu plantei, também foi plantado feijão guandu, que eu vou aproveitar para fazer um cozido agora. Mas eu plantei eles para ensombrear as árvores, para que elas crescessem mais altas. Porque senão elas ficam, esgalham demais, não é? E aqui no meio tem um pé de ipê, que ele está bem alto, ó. Ele conseguiu passar do andu. Foi a única que conseguiu isso, das árvores da floresta. Essa aqui é uma árvore que eu trouxe de fora para plantar. Porque ela tem um crescimento rápido e é ótima para fazer cerca, móveis, tudo. Ela é a teca. Existem replantios aqui de muitos quilômetros de teca, que é plantada para reflorestamento junto com o eucalipto. Ela realmente tem um crescimento muito rápido. Ela está sem folhas agora porque é assim mesmo. Ela vai soltar as folhas na época de quando começar a chover. Mas olha a diferença dela. Ela foi plantada na mesma época que o jatobá, a garapa e o ipê. Mas a diferença dela é estrondosa, ela dá umas 5 vezes maior do que as outras árvores, em tudo. É mais grossa e maior. Mas não é uma árvore da região e os animais não gostam dela. Ela simplesmente nem papuleira, eu nunca vi nada nela. Eles não vão na teca, não gostam das suas folhas, não gostam de nada. Igual o eucalipto. Aonde tem só ela fica um deserto de teca. Mas e tem outras finalidades, não é? Então a gente planta por causa disso, mas eu planto junto com o ipê, com o jatobá, e futuramente vão ficar eles aqui e elas vão servir de alguma coisa na minha casa. Essa aqui também é a garapa. Aqui parece que o bicho não comeu ela, está meio escondidinha. Então ela está mais alta que as outras, né? Que as outras duas os bichos comeram, a guia delas. Então essa aqui está maior um pouquinho. Um pouquinho, mas é 1 metro e tanto maior, porque a outra foi comida as folhas bem da guia. E essa aqui eu vou cortar um brotinho que está embaixo e vou deixar ela assim. Aí estão duas das árvores que eu plantei. O ipê e a garapa. São as árvores mais altas da floresta. Esse aqui é um dos últimos remanescentes dos jatobás que existia aqui.
Existiam centenas deles. Foram todos para a serraria. Esses ainda se aproveitam que estão em casa, né? Estão fazendo vigotes. Mas outros foram simplesmente queimados. Eles agora estão trocando de folhas. Aí as folhas caem todas e nascem de novo. Aí já vem com as sementes e o fruto do jatobá. Que eu saiba, aqui só existe esses dois. Em toda a região aqui. Não existe mais jatobá desse tamanho, dessa idade, não tem mais não. Pois é, eu sou um sonhador. Mas eu tento fazer as coisas. Eu não sei se vai dar certo ou não. Mas eu espero que essa garapa que está aqui ainda continue muito tempo aqui. Porque está sendo difícil. Aqui eu tinha 20 alqueires, hoje eu só tenho 10. Porque o resto fui obrigado a me desfazer. Mas esses 10 alqueires ainda tá preservando. O que eu estou fazendo é criar abelha para poder preservá-los. Mas o restante, tudo em volta aqui é pasto. É tudo pasto. E eu acho que a natureza precisa viver. Afinal, foi Deus quem fez isso aqui. E se o mundo hoje em dia está ficando quente, estão pressionando com aquecimento global e preocupado com isso, pois plante árvore, porque vocês derrubaram. E elas estão fazendo falta para o clima. Vê se abre o olho enquanto é tempo.